Eu acredito que o sofrimento de Cristo e a demonstração do tipo de aflição fisiológica sob a qual seu corpo humano estava são manifestos no jardim do Getsêmani, onde é descrito que ele estava suando sangue. E lá está bem documentada uma condição médica em que pacientes que estão sob enorme quantidade de estresse emocional e fisiológico podem, de fato, suar sangue por causa do estouro de pequenos vasos sobre as glândulas, expelindo o sangue. O açoite envolveu o uso de um chicote curto com peças geralmente de metal, às vezes ossos, às vezes peças de porcelana envolvidas nessas tiras de couro, que eram utilizadas para rasgar normalmente as costas, os ombros e as pernas da vítima, e as primeiras chicotadas rasgavam uma parte específica do corpo, cortando a pele e a gordura. Mas, eventualmente, uma vez que as camadas externas se abram, elas começariam a chegar aos músculos e tendões, e, naturalmente, ao longo do caminho, elas cortam todos os vasos sanguíneos de suprimentos naqueles tecidos, e você está perdendo sangue o tempo todo. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo. Não os espinhos pequenos que pegaríamos de uma roseira. Estes eram espinhos de, normalmente, 1,5 polegadas ou 2 polegadas de comprimento. O couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com o maior número de vasos sanguíneos. Há vasto suprimento de sangue lá em cima. Então, ter aqueles espinhos empurrados até a placa bone teria passado por todo o couro cabeludo, provocando enorme perda de sangue. Eu vi pessoas sangrarem até a morte por apenas uma lesão no couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena ter dezenas de espinhos empurrados para dentro do seu couro cabeludo, de modo que isso teria causado a perda de mais sangue. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar a cruz, era descrito na literatura, melhor dizendo, na literatura romana, que ele levasse a barra horizontal, e a barra horizontal sozinha era estimada em 50 quilos. E, obviamente, se o seu braço está preso aqui, agarrado em cima da barra transversal, e você cai, você precisa de ajuda para se levantar. Você não pode se levantar sozinho simplesmente, porque não há nenhuma maneira possível sem os braços para se levantar. Então, ele teria precisado de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existe uma grande chance de ter batido com o peito, o que então poderia contar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Anatomicamente, podemos considerar o pulso como parte da mão, e assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a una, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão, e é uma posição onde o prego não vai rasgar para fora, porque você tem que ter um sólido ponto de fixação. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é que o nervo médio passa exatamente através daquela parte especial do pulso, de modo que a destruição ou choque do nervo teria provocado enorme dor. Cada vez que tentasse tomar um fôlego, estaria agonizando. Estaria empurrando os pés, que naturalmente causa muita dor. E então você estaria pendurando os braços em dor, e assim se alterna de uma dor excruciante para outra dor excruciante, cada vez que se toma fôlego. Portanto, mesmo se ele sobrevivesse à presente crucificação, ele teria que sobreviver ao que me parece ser uma lesão letal da lança. Isto define se ele está vivo ou não. O que é descrito é uma grande quantidade de água e sangue, e implicaria tanto uma infusão pleural quanto a uma infusão de pericárdio. E o sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, veia pulmonar, aorta, veia cava ou do próprio coração. Nenhuma dessas lesões, a menos que fossem tratadas imediatamente por um cirurgião do trauma, como eu, com todos os avançados equipamentos que temos, poderiam ser resistidas depois de alguns minutos. Cristo, como Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como um ser humano naquele período da história, e ele permitiu-se morrer. E como humano, naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa série especial de traumas. Isso não é possível.
Cristo é Deus. Ele poderia ter sobrevivido a tudo o que lançassem contra ele. E ele escolheu ser Cristo, o homem naquele período da história, para morrer pelos pecadores. E pela autolimitação de permanecer sendo humano, ele morreu. Ele não sobreviveu ao evento. Eu estou profundamente impactado por isso. Como eu percebo que o preço que ele pagou foi algo que eu nunca teria estado disposto a fazer, provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo cantar músicas sobre a cruz, mesmo em adoração, pois eu realmente entendo o que ele pagou, o preço que ele pagou. O sofrimento de Jesus, segundo médico francês. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado.
colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado. Mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-las produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira, madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides,
os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saltam fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo já coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede e as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita: tudo está consumado. E em seguida, num grande brado diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre, em meu lugar e no seu lugar.